Milionário barbeiro fica chocado ao ver mendigo negro pedindo para ir à festa da filha. Valdomiro era o tipo de cara que se destacava na cidade. Milionário e barbeiro famoso, ele tinha um império que crescia como espuma. Seu salão, corte de luxo, era o ponto de referência para quem queria se sentir especial. A fachada reluzente era um aviso do poder que ele exercia. Mas dentro, a empatia parecia escassa. As pessoas que entravam ali eram apenas clientes em busca de um serviço premium, não seres humanos com histórias. A cidade exterior, marcada por desigualdades e desamparo, era um mundo que Valdomiro ignorava. Uma manhã, enquanto fechava as portas do salão, um homem apareceu na esquina, sujo e com roupas rasgadas. Miguel, com seu olhar profundo e cansado, era um mendigo negro que parecia carregava todo o peso do mundo. Ele se aproximou, hesitante, e, para surpresa de Valdomiro, pediu um favor. Era como se o mendigo carregasse uma luz estranha, um brilho de sinceridade que o fazia hesitar. Miguel não estava ali apenas para pedir, ele queria dar. Queria fazer Lúcia, sua filha paralisada desde o nascimento, sorrir. Até mesmo a ideia de ver a criança feliz fez Valdomiro estremecer. Mas tudo o que ele sentia era um nó na garganta. Valdomiro lembrava de sua infância. As dores, os arranhões e as promessas quebradas de um pai distante. Ele havia se formado no meio da luta e agora, cercado por riqueza, o que restava dele. A dor de Miguel tocar era quase intolerável. Ele era uma lembrança viva do que Valdomiro havia tentado esquecer. E era emocionante, caótico, desconfortável. A festa, decorada com balões e música alegre, começou a celebrar, mas o coração de Valdomiro pulava como um tambor em conflito. A presença de Miguel ali, mesmo após a resistência inicial, começava a provocar um movimento inquieto dentro dele. Ao ver Miguel interagir com os convidados, tentando fazer P. Mas então, em meio à música e risadas, um momento de silêncio surgiu. Miguel se levantou e a tensão fez as pessoas se endurecerem. Existem laços que não se rompem, mesmo em vidas diferentes, ele disse, e uma energia estranha pairou no ar. Neste instante, os olhares do público mudaram, e uma revelação estava prestes a acontecer. Valdomiro sentiu seu coração acelerar. Quem era realmente aquele mendigo? E o que mais Miguel sabia, além das histórias que guardava, enquanto o peso do passado começava a se desdobrar diante de todos? A pergunta se tornou mais clara. Será que um barbeiro milionário e um mendigo negro poderiam encontrar alguma conexão? E mais importante, quem seria o verdadeiro milionário naquele espaço? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está in. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Valdomiro sentiu seu coração acelerar. Quem era realmente aquele mendigo? E o que mais Miguel sabia, além das histórias que guardava? A atmosfera tinha mudado. O ar pesado parecia eletrificado. Ele se virou para a multidão, olhos fixos em Miguel, que começou a falar novamente. Eu sou mais do que apenas o homem da rua. Na verdade, sou o seu passado. As palavras de Miguel ricochetearam pela sala. Os sorrisos se desvaneceram. Valdomiro ficou paralisado.
que ele quis dizer com isso? O murmúrio da plateia cresceu, como ondas batendo em uma rocha. Ele mal podia processar. O que realmente sabia sobre Miguel? No fundo de sua mente, uma memória há muito esquecida começava a emergir. Ele se lembrava de uma série de decisões que tinha tomado na vida. Miguel. Algo na figura diante dele parecia assustadoramente familiar. A expressão de seu rosto não era apenas de um mendigo. Havia dor, justiça e um mistério que Valdomiro não podia ignorar. Miguel fez uma pausa, revelando a profundidade do que acabara de dizer. Ele olhou para Lúcia, que o observava com um sorriso inocente. Você não sabe, mas eu estive lá quando você tomou aquela decisão. Aquela que mudou tudo. Você se afastou de mim, de suas raízes. Valdomiro sentiu um frio que subiu pela espinha. Do que você está falando? A voz dele saiu num sussurro, mas a insegurança era palpável. Ele forçou um sorriso, mas o nó na garganta estava insuportável. A festa, que antes era cheia de alegria, agora estava carregada de uma tensão pesadíssima. Você não se lembra de mim, mas eu sou seu irmão. As palavras caíram como um golpe. O tempo parou. O mundo girava devagar. As pessoas ao redor ficaram boquiabertas. Valdomiro sentiu um mar de emoções. Fúria, confusão, tristeza. Você é doido? Ele quase gritou. Meu irmão morreu há anos. A rejeição foi instantânea, mas Miguel não parecia abalado. Ele continuou, sua voz firme e poderosa. Você me abandonou. Tentei encontrar você, mas você se escondeu na sua riqueza. E aqui estou, tentando fazer você enxergar o que está diante de seus olhos. O burburinho da multidão cresceu, e algumas pessoas olhavam com compaixão, outras com desconfiança. Valdomiro sentiu a pressão aumentando em seu peito. Ele se lembrava de um irmão, mas não o de hoje. Miguel era uma lembrança distante, enraizada em um passado cheio de traições e mágoas. No entanto, aquele homem diante dele estava tão vivo, tão verdadeiro. Eu não procurei você porque pensei que você estava melhor sem mim. Valdomiro gritou, sua voz transparecendo desespero, a dor pulsando em suas veias. Melhor? Eu passei anos na rua. Um desconhecido enquanto você viveu em luxo. Miguel respondeu, as emoções à flor da pele. O céu claro parecia escurecer, nuvens de incertezas e revelações pairando sobre eles. O silêncio tomou conta da sala. As pessoas estavam em choque. Valdomiro sentia uma tempestade interna, a verdade começando a desmoronar suas certezas. Ele hesitou, olhando para Lúcia, que não compreendia o que estava acontecendo. Eu não posso acreditar, ele murmurou, a incredulidade dançando em sua mente. O que mais Miguel poderia dizer? Quais segredos ainda estavam enterrados? A festa, que deveria ser um momento de celebração, agora era uma armadilha de revelações. Ponto. E atrás do sorriso de Miguel, havia um mundo de ressentimentos e histórias que Valdomiro não havia contado. No meio do tumulto emocional, uma ideia perturbadora surgiu. Quem realmente era o milionário nessa história? A riqueza que ele havia construído era um prêmio ou uma prisão? As perguntas pairavam no ar, como uma névoa densa, esperando para serem desvendadas. Valdomiro sentiu um vazio ao seu redor, como se o chão estivesse se abrindo. O que mais poderia vir à tona? Como ele lidaria com isso? E mais importante, o que Miguel faria a seguir? Valdomiro sentia seu coração disparar. O que Miguel dissera o atingira como um soco no estômago. Seu irmão? A revelação era tão surreal que ele quase a desprezou.
Mas as palavras de Miguel ecoavam em sua mente, cada sílaba se insinuando nas fissuras da sua realidade. A festa, que antes pulsava com risos e música, agora estava imóvel. Todos os olhares se voltaram para Valdomiro, que se viu cercado por uma tempestade de emoções. As vozes da multidão eram uma mistura de espanto e murmúrios confusos. Ele se virou, procurando familiaridade em rostos desconhecidos. A tensão no ar era palpável, como um fio prestes a se romper. A expressão de Lúcia mudou. Ela era a única que não parecia entender a gravidade do momento. "Papai, o que está acontecendo?" As palavras inocentes dela cortaram o silêncio como uma faca. Valdomiro trincou os dentes, tentando esconder seu desespero. "Nada, meu amor. Apenas algumas pessoas se confundiram." Mas Miguel não iria deixar passar. "Não, Valdomiro. Eles precisam saber. A verdade é uma ferida que você nunca quis curar." Ele se aproximou, o olhar fixo. Valdomiro entrou em pânico. Seu peito apertava a cada respiração. "Você não sabe do que está falando." Valdomiro gritou, sua voz tremendo. Ele olhou para Lúcia, agora com os olhos cheios de preocupação. "É mentira. Você não é meu irmão." A negação vinha em ondas, mas a prova estava ali, na dor e na fúria de Miguel. E então, num instante que parecia uma eternidade, a porta do salão se abriu abruptamente, interrompendo a tensão. Um homem alto, com um paletó escuro e olhar implacável, entrou. Ele tinha uma presença que silenciou a todos imediatamente. "Valdomiro, precisamos conversar", ele disse, e a sala ficou em suspense. Era Roberto, o advogado de Valdomiro. A formalidade na sua voz gerava um frio na espinha do barbeiro. "O que você está fazendo aqui?" Valdomiro perguntou, tentando esconder o nervosismo. "Recebi informações sobre os seus bens. Parte do que você tem não é exatamente legal." A declaração caiu como uma bomba. Os murmúrios da plateia aumentaram. Olhares de espanto se misturaram com a curiosidade. "Como assim não é legal?" Valdomiro estava rodando, sentindo o chão escorregar sob seus pés. "Isso é um absurdo." Roberto prosseguiu, firmando os olhos no milionário. "Há uma investigação em curso. E se for verdade que Miguel é realmente seu irmão, isso muda tudo. Você não tem ideia do que ainda pode vir à tona. A conexão de vocês pode expor segredos que você pensou ter enterrado." Valdomiro virou-se novamente para Miguel, sua visão se turvando. O que ele sabia além do que já dissera? O que mais havia naquela história de abandono e dores passadas? O burburinho tornava-se um coro inquieto, com rostos confusos e vozes aflitas. "Valdomiro, a verdade pode garantir sua liberdade ou acabar com tudo o que você construiu", disse Roberto, cada palavra pesando como chumbo. Miguel, com os olhos fixos, parecia ter se transformado. "Você não pode viver mais assim. A verdade é a única saída. Abrace o que você negou por tanto tempo." Valdomiro sentiu uma onda de raiva, medo e desespero. O que ele estava prestes a perder. O que Miguel sabia que poderia devastar sua vida. "Pare! Isso não pode ser verdade." Ele estava à beira do colapso. A sala estava pegando fogo e o mundo ao redor começou a desvanecer. Miguel cruzou os braços, a expressão determinada. "Estamos prestes a descobrir quem realmente somos, juntos." A música foi interrompida e o silêncio era ensurdecedor. O que mais poderia se revelar ali? O coração de Valdomiro pulsava pesado. Ele precisava de respostas. Mas o que mais viria à tona com aquele homem da rua que ele acabara de conhecer?
E mais importante, até onde essa verdade iria levá-lo? A tensão pairava, densa como um vendaval prestes a estourar. Valdomiro sentiu seu coração disparar. O que Miguel dissera o atingira como um soco no estômago. Seu irmão? A revelação era tão surreal que ele quase a desprezou. Mas as palavras de Miguel ecoavam em sua mente, cada sílaba se insinuando nas fissuras da sua realidade. A festa, que antes pulsava com risos e música, agora estava imóvel. Todos os olhares se voltaram para Valdomiro, que se viu cercado por uma tempestade de emoções. As vozes da multidão eram uma mistura de espanto e murmúrios confusos. Ele se virou, procurando familiaridade em rostos desconhecidos. A tensão no ar era palpável, como um fio prestes a se romper. A expressão de Lúcia mudou. Ela era a única que não parecia entender a gravidade do momento. Papai, o que está acontecendo? As palavras inocentes dela cortaram o silêncio como uma faca. Valdomiro trincou os dentes, tentando esconder seu desespero. Nada, meu amor, apenas algumas pessoas se confundiram. Mas Miguel não iria deixar passar. Não, Valdomiro. Eles precisam saber. A verdade é uma ferida que você nunca quis curar. Ele se aproximou, o olhar fixo. Valdomiro entrou em pânico. Seu peito apertava a cada respiração. Você não sabe do que está falando, Valdomiro gritou, sua voz tremendo. Ele olhou para Lúcia, agora com os olhos cheios de preocupação. É mentira! Você não é meu irmão. A negação vinha em ondas, mas a prova estava ali, na dor e na fúria de Miguel. E então, num instante que parecia uma eternidade, a porta do salão se abriu abruptamente, interrompendo a tensão. Um homem alto, com um paletó escuro e olhar implacável, entrou. Ele tinha uma presença que silenciou a todos imediatamente. Valdomiro, precisamos conversar, ele disse. E a sala ficou em suspense. Era Roberto, o advogado de Valdomiro. A formalidade na sua voz gerava um frio na espinha do barbeiro. O que você está fazendo aqui? Valdomiro perguntou, tentando esconder o nervosismo. Recebi informações sobre os seus bens. Parte do que você tem não é exatamente legal. A declaração caiu como uma bomba. Os murmúrios da plateia aumentaram. Olhares de espanto se misturaram com a curiosidade. Como assim? Não é legal? Valdomiro estava rodando, sentindo o chão escorregar sob seus pés. Isso é um absurdo. Roberto prosseguiu, firmando os olhos no milionário. Há uma investigação em curso, e se for verdade que Miguel é realmente seu irmão, isso muda tudo. Você não tem ideia do que ainda pode vir à tona. A conexão de vocês pode expor segredos que você pensou ter enterrado. Valdomiro virou-se novamente para Miguel, sua visão se turvando. O que ele sabia, além do que já dissera? O que mais havia naquela história de abandono e dores passadas? O burburinho tornava-se um coro inquieto, com rostos confusos e vozes aflitas. Valdomiro, a verdade pode garantir sua liberdade ou acabar com tudo o que você construiu, disse Roberto, cada palavra pesando como chumbo. Miguel, com os olhos fixos, parecia ter se transformado. Você não pode viver mais assim. A verdade é a única saída. Abrace o que você negou por tanto tempo. Valdomiro sentiu uma onda de raiva, medo e desespero. O que ele estava prestes a perder. O que Miguel sabia que poderia devastar sua vida. Pare. Isso não pode ser verdade. Ele estava à beira do colapso. A sala estava pegando fogo e o mundo ao redor começou a desvanecer.
Miguel cruzou os braços, a expressão determinada. Estamos prestes a descobrir quem realmente somos juntos. A música foi interrompida e o silêncio era ensurdecedor. O que mais poderia se revelar ali? O coração de Valdomiro pulsava pesado. Então, sem aviso, um grito surgiu da plateia. Cuidado! Todos se viraram e um homem corpulento, com uma camiseta manchada e um olhar frenético, se lançou na festa. Valdomiro, você precisa saber a verdade sobre sua filha. Ele parecia um caminhão desgovernado e todos recuaram, em estado de choque. O barulho tomou conta da sala, murmurando apreensão misturada com confusão. O que você quer dizer? Valdomiro gritou, o chão quase desmoronando sob seus pés. Lúcia não é sua filha. As palavras cortaram como um punhal. O silêncio voltou a reinar, mas agora era um silêncio repleto de terror e incredulidade. Valdomiro paralisou. Era como se o tempo tivesse congelado. A revelação pesou mais do que qualquer outra. Ele olhou para Lúcia, que ainda tentava processar a cena. Não, não pode ser verdade. Ele balbuciou, mas as vozes na multidão sussurravam que talvez fosse. Quem era essa pessoa? De onde era? O que mais poderia estar escondido? Uma onda de dor e raiva borbulhou dentro dele. Ele olhou para Miguel, cujos olhos refletiam uma mistura de compaixão e desespero. O que isso significava? Quais segredos mais estavam prestes a vir à tona? E quem era realmente Valdomiro naquela história? As perguntas dançavam na mente dele, enquanto o mundo ao redor parecia desmoronar. A noite que começou como uma celebração agora se tornava um campo de batalha emocional. E o que estava por vir? A pressão pairava no ar, densa como um vendaval prestes a estourar. Valdomiro paralisou. A revelação do homem desconhecido ecoava em sua mente como um sino em meio ao caos. Lúcia não é sua filha. O mundo começou a girar, e sua visão se distorceu. Ele olhou para Lúcia, o olhar inocente da criança se transformando em um misto de confusão e medo. Isso não pode ser verdade! Ele gritou, tentando recuperar o controle. O coração batia acelerado e a sala inteira parecia estar tensa, como um arco prestes a se romper. Ela é minha filha. E o que você quer com isso? Valdomiro avançou em direção do homem, a raiva pulsando em suas veias. Mas o desconhecido não recuou. Havia determinação em seu olhar. Você precisa saber a verdade. Lúcia foi entregue a você de forma irregular. Eu sou seu verdadeiro pai. Valdomiro sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que você está dizendo? Essa é uma mentira. A multidão estava em silêncio, olhos arregalados. As vozes murmurantes agora eram apenas um zumbido distante. Ele olhou para Miguel, buscando uma explicação, mas o irmão estava tão chocado quanto todos os outros. Como você pode afirmar isso? Valdomiro perguntou, a voz trêmula. Onde está a prova? Você não se lembra. Mas a sua memória pode ser repleta de segredos que você preferiu esquecer, disse o homem, os olhos queimando. A verdade está escondida, mas ela virá à tona. Não posso deixar você viver com essa mentira. Miguel interrompeu. Valdomiro, ouça. O que ele está dizendo pode ser verdade. Você não sabe o que ocorreu na sua infância, e eu te protegi disso. As palavras de Miguel eram como facadas, e a confusão começou a se transformar em angústia. Você, como pode me dizer isso agora? Valdomiro virou-se para Miguel, seu irmão parecendo tão distante agora. Se Lúcia não é minha filha, então tudo isso, tudo o que construí, é uma farsa. O desconhecido assentiu, completamente sério.
Em algum momento você terá que confrontar sua verdade, Valdomiro. Sua vida inteira foi construída sobre segredos que parecem não ter limites. Valdomiro deu um passo para trás, o olhar perdido. O que mais estava escondido? A dor começou a crescer em seu peito, uma tempestade de emoções que ele não sabia como controlar. Como poderia ter sido tão cego? Como ele nunca se questionou? A música da festa já não existia mais. Um silêncio diáfano envolveu a sala. O rosto de Lúcia, pálido e confuso, era a única coisa que Valdomiro conseguia focar. O que lhe diria para ela? Como explicaria que sua vida estava prestes a desmoronar diante dos olhos dela? Eu tomei decisões, sim. A voz de Valdomiro esganiçou. A raiva e o medo lutavam dentro dele, mas a ansiedade pelo olhar de Lúcia era sufocante. Se isso for verdade, então, quem sou eu na vida dela? Que tipo de pai eu fui? Um impostor? Miguel ficou ao lado dele, os olhos furtivos refletindo empatia. Você não é um impostor. Você teve uma vida, uma família. E talvez a verdade não signifique que você deva perder o que construiu. Um grito de uma mulher interrompeu a tensão. Quando foi que isso aconteceu? Ela ficou em pé, apontando para o desconhecido. Você pensou que poderia vir aqui e simplesmente destruir vidas? Valdomiro sentiu que a pressão se acumulava. Ele não tinha respostas, apenas perguntas. O desconhecido, com sua presença imponente, parecia causar uma erupção de emoções reprimidas. É melhor você sair daqui. Valdomiro ameaçou. O medo agora misturado com uma súbita força de proteção em relação a Lúcia. Mas o desconhecido não recuava. Não, Valdomiro. Estou aqui para a verdade. E a verdade sempre encontra um jeito de se revelar. Enquanto falava, sua expressão se transformou, e uma nova camada de dor refletia em seu olhar. A sala pulsava com ansiedade, e as palavras que ecoavam eram tão pesadas quanto chumbo. O que mais poderia ser revelado? Que tramas havia por trás de todas as suas escolhas? E então, como um raio, numa noite calma, a mulher que gritou avançou. A verdade sobre a Lúcia não é o que você pensa. Os olhos dela, cheios de paixão e desespero, encontraram os de Valdomiro. Você precisa saber quem é, ou seu mundo inteiro cairá junto com seus segredos. Com o coração batendo acelerado e a mente turva de confusão, Valdomiro sentiu que a realidade estava se desintegrando ao seu redor. O que mais estavam escondendo? O que isso significava para ele, Lúcia e até para Miguel? O silêncio voltou, mas agora era carregado. Ele olhou fixamente, sem saber que caminho escolher. E enquanto a sala se tornava um caldeirão de incertezas, surgiu uma nova e terrível pergunta. Quem realmente eram eles? A busca pela verdade havia começado, mas seria uma verdade que poderia destruí-los a todos. A sala estava em choque, a tensão vibrava no ar. Valdomiro olhou fixamente para o desconhecido, as palavras girando em sua mente como um redemoinho. Você está mentindo, ele gritou, o coração acelerado. O olhar determinado do homem o encarava, implacável. Eu não estou aqui para mentir, o desconhecido insistiu, a voz firme. Estou aqui para libertá-lo das mentiras que cercam sua vida. Lúcia precisa saber quem realmente é. Ele parou, respirando fundo, como se esperasse que todos absorvessem a gravidade do que acabara de dizer. Os murmúrios na plateia cresceram. Valdomiro piscou, tentando processar. O que você sabe sobre ela? A voz saiu fraca, quase um sussurro, enquanto seus olhos se direcionavam para Lúcia, ainda confusa. Eu sei que você não é seu pai biológico.
e que ela corre perigo enquanto permanecer na sua esfera de influência. Cada palavra era como uma flecha certeira. Valdomiro sentiu sua visão turvar. Quem é você? Ele exigiu, a ira subindo como um vulcão prestes a entrar em erupção. Por que seu interesse no bem-estar da minha filha? Porque sou o homem que deveria estar no seu lugar. O desconhecido falou, a intensidade crescendo. Ela é minha filha, e eu a procurei por anos. Um silêncio carregado tomou conta da sala. Valdomiro ficou paralisado, as afirmativas batendo em seu peito como um tambor. O quê? A incredulidade dominava cada parte de seu ser. Era uma onda de emoções desenfreadas, um tufão que ameaçava engolir tudo. O homem prosseguiu, sem quebrar o olhar. A verdade é uma ferida, mas ela precisa ser curada. A única razão pela qual você a obteve foi um acordo entre nós. Meus pais a entregaram a você por dinheiro, na esperança de que ela tivesse um futuro melhor. Mas o que aconteceu? Você a escondeu, criou um mito de paternidade, enquanto eu vivia nas sombras. Valdomiro sentiu a pressão subir. Lúcia começou a chorar e ele se virou, impotente. Isso não pode ser verdade. Ele gritava, a dor crescendo dentro dele. Não é possível. Miguel, seu irmão, deu um passo à frente. Se isso for verdade, Valdomiro, você precisa entender que é tempo de confrontar sua vida. O que você escondeu nesse castelo de vidros? Antes que Valdomiro pudesse responder ou reagir, a mulher que havia gritado antes rompeu o silêncio novamente. Não é só uma peça em sua história. Você não vê? Você é o motivo pelo qual ela está em perigo. A voz dela tremia de raiva e dor, assim como a multidão, mergulhada em um clima de desespero. Então quem me atacou? Valdomiro olhou para a mulher, seus olhos se arregalando. Quem está colocando a vida dela em risco? Sem aviso, a porta do salão se abriu novamente, e um grupo de homens em trajes escuros entrou. A energia mudou instantaneamente. Eles pareciam ameaçadores, e a presença deles fez todos recuarem. Um deles segurava um envelope. Temos que levar a criança. Um deles anunciou com firmeza. Ela está em risco. Valdomiro ficou atônito. O que você quer dizer com levar Lúcia? O pânico se instalou em seu peito. Ele se virou para Miguel, procurou resposta em seu olhar. Foi então que tudo ficou claro. O desconhecido não estava ali apenas para expor a verdade. Era uma urgência maior. Precisamos agir agora. A vida dela depende disso. Valdomiro, repleto de medo e desespero, olhou para a multidão, que agora se tornara um mar de rostos desesperados. Ninguém vai tocar nela. Ele gritou, uma onda de determinação fazendo-o avançar para frente. Valdomiro! Miguel gritou, tentando segurá-lo. Mas seu irmão estava em uma onda de adrenalina, consumido pelo amor. O que mais ele poderia perder? No meio do tumulto, um grito súbito ecoou do fundo da sala. Parem! A verdade não é o que parece. A voz carregava um peso que fez todos pararem. Era a mulher que gritou antes, e a expressão em seu rosto sugeria um conhecimento que ninguém mais possuía. Ela se aproximou, o silêncio se densificando. Temos que contar tudo antes que seja tarde demais. Valdomiro olhou para ela, a confusão se refletindo em seu olhar. O que você sabe? Ele perguntou, a urgência subindo. O que mais está escondido? E assim, com as luzes da festa apagadas por revelações e o perigo pairando, a verdadeira batalha estava apenas começando. A sala parecia um campo de batalha mostrado em câmera lenta, e Valdomiro sentiu que o chão sob seus pés estava em constante movimento. Em meio à tempestade de emoções, tudo o que ele mais amava estava em risco. O que mais a verdade poderia mudar?
Ele não sabia que o labirinto de segredos estava prestes a desmoronar, levando todos com ele. A sala estava em choque. A tensão vibrava no ar. Valdomiro olhou fixamente para o desconhecido, as palavras girando em sua mente como um redemoinho. Você está mentindo, ele gritou, o coração acelerado, quase pulando pela boca. O olhar determinado do homem o encarava, implacável. Eu não estou aqui para mentir. O desconhecido insistiu, a voz firme. Estou aqui para libertá-lo das mentiras que cercam sua vida. Lúcia precisa saber quem realmente é. Ele parou, respirando fundo, como se esperasse que todos absorvessem a gravidade do que acabara de dizer. Os murmúrios na plateia cresceram. Valdomiro piscou, tentando processar. O que você sabe sobre ela? A voz saiu fraca, quase um sussurro, enquanto seus olhos se direcionavam para Lúcia, ainda confusa. Eu sei que você não é seu pai biológico, e que ela corre perigo enquanto permanecer na sua esfera de influência. Cada palavra era como uma flecha certeira. Valdomiro sentiu sua visão turvar. Quem é você? Ele exigiu, a ira subindo como um vulcão prestes a entrar em erupção. Por que seu interesse no bem-estar da minha filha? Porque sou o homem que deveria estar no seu lugar. O desconhecido falou, a intensidade crescendo. Ela é minha filha, e eu a procurei por anos. Um silêncio carregado tomou conta da sala. Valdomiro ficou paralisado, as afirmativas batendo em seu peito como um tambor. O quê? Minha filha. Incredulidade dominava cada parte de seu ser. Era uma onda de emoções desenfreadas, um tufão que ameaçava engolir tudo. O homem prosseguiu, sem quebrar o olhar. A verdade é uma ferida, mas ela precisa ser curada. A única razão pela qual você a obteve foi um acordo entre nós. Meus pais a entregaram a você por dinheiro, na esperança de que ela tivesse um futuro melhor. Mas o que aconteceu? Você a escondeu, criou um mito de paternidade, enquanto eu vivia nas sombras. Valdomiro sentiu a pressão subir. Lúcia começou a chorar, e ele se virou impotente. Isso não pode ser verdade, ele gritava, a dor crescendo dentro dele. Não é possível. Miguel, seu irmão, deu um passo à frente. Se isso for verdade, Valdomiro, você precisa entender que é tempo de confrontar sua vida. O que você escondeu nesse castelo de vidros? Antes que Valdomiro pudesse responder ou reagir, a mulher que havia gritado antes rompeu o silêncio novamente. Ela não é só uma peça em sua história. Você não vê? Você é o motivo pelo qual ela está em perigo. A voz dela tremia de raiva e dor, assim como a multidão, mergulhada em um clima de desespero. Então quem me atacou? Valdomiro olhou para a mulher, seus olhos se arregalando. Quem está colocando a vida dela em risco? Sem aviso, a porta do salão se abriu novamente e um grupo de homens em trajes escuros entrou. A energia mudou instantaneamente. Eles pareciam ameaçadores, e a presença deles fez todos recuarem. Um deles segurava um envelope. Temos que levar a criança. Um deles anunciou com firmeza. Ela está em risco. Valdomiro ficou atônito. O que você quer dizer com levar Lúcia? O pânico se instalou em seu peito. Ele se virou para Miguel, procurou resposta em seu olhar. Foi então que tudo ficou claro. O desconhecido não estava ali apenas para expor a verdade. Era uma urgência maior. Precisamos agir agora. A vida dela depende disso. Valdomiro, repleto de medo e desespero, olhou para a multidão que agora se tornara um mar de rostos desesperados. Ninguém vai tocar nela, ele gritou.
uma onda de determinação fazendo avançar para a frente. Valdomiro! Miguel gritou, tentando segurá-lo. Mas seu irmão estava em uma onda de adrenalina, consumido pelo amor. O que mais ele poderia perder? No meio do tumulto, um grito súbito ecoou do fundo da sala. Parem! A verdade não é o que parece! A voz carregava um peso que fez todos pararem. Era a mulher que gritou antes, e a expressão em seu rosto sugeria um conhecimento que ninguém mais possuía. Ela se aproximou, o silêncio se densificando. Temos que contar tudo, antes que seja tarde demais. Valdomiro olhou para ela, a confusão se refletindo em seu olhar. O que você sabe? Ele perguntou, a urgência subindo. O que mais estava escondido? E foi nesse instante que a mulher puxou um objeto do bolso. Uma fotografia. Ela entregou a Valdomiro. Suas mãos tremiam. Ele olhou para a imagem e seu mundo parou. A foto mostrava ele, um garoto de 5 anos, com outro menino ao seu lado. O mesmo rosto de Miguel, mas com uma diferença. O outro menino tinha uma cicatriz. Você se lembra? A mulher sussurrou, os olhos cheios de dor. Você a provocou, Valdomiro. Ele era seu melhor amigo. E foi assim que os dois se separaram. Valdomiro balançou a cabeça em negação. Mas isso não faz sentido. Faz sim, ela insistiu, sua voz se quebrando. A sua memória se nega a aceitar que você tem mais do que um irmão. O menino na foto é o pai biológico da sua filha. Um silêncio mortal se seguiu. A revelação caiu como um raio. A insônia do passado agora revelava um eco, uma dança que nunca terminava. Valdomiro se virou para Miguel. A expressão dele agora, uma mescla de compreensão e horror. Como assim? Valdomiro começou, mas tudo o que podia fazer era olhar novamente para a fotografia. As peças do quebra-cabeça começando a se encaixar de maneira cruel. O que mais você esqueceu, Valdomiro? Miguel murmurou, a angústia transparecendo. As sombras do passado sempre voltam. O chão parecia tremer sob eles, e as perguntas dançavam em um turbilhão. O que mais poderia vir à tona? Quem realmente eram eles? E Lúcia? O que tudo isso significava para a vida dela? E no silêncio pesado que se seguiu, enquanto todos absorviam a enormidade da nova verdade, a única certeza que restou era a chama de um novo mistério. Quem realmente controlava os fios dessa história? A sala estava em choque. Valdomiro olhou fixamente para a fotografia. Suas mãos tremiam. A imagem de um garoto que era como ele, mas não era. E, ao mesmo tempo, todo o passado que ele tentara enterrar se desdobrava à sua frente. O que mais você esqueceu, Valdomiro? Miguel murmurou, a voz fraquejando enquanto as lágrimas começavam a escorregar. Mas no momento em que a tensão atingia seu ápice, um estrondo ecoou pela sala. A porta principal explodiu, fazendo tudo balançar. Valdomiro virou-se, o rosto pálido. Uma figura conhecida surgiu. Um homem alto, com uma expressão de fúria. Ele empurrou a porta, abrindo o caminho. É hora de encarar a verdade, Valdomiro. Era Carlos, seu antigo sócio. Alguém que ele pensava ter deixado para trás. A presença dele dominava, e as pessoas na sala começaram a sussurrar. Carlos, o que você está fazendo aqui? Você está em perigo, Valdomiro. Precisamos falar. A voz de Carlos era urgente, e isso fez o estômago de Valdomiro revirar. O que aquele homem queria? Mandei homens para te trazer e para salvar Lúcia, disse Carlos, apontando com a mão direita. Ele virou-se para a multidão, uma mistura de temor e indignação em seus olhos.
A verdade é uma ilusão, uma mentira em que você construiu sua vida. Mas é hora de você ver o que realmente aconteceu. Valdomiro estava paralisado. Do que você está falando? As palavras escapavam por seus lábios, uma mistura de raiva e confusão. Nossa empresa, tudo era uma fachada. Lúcia é o elo que você precisa ver. A expressão de Carlos se transformou, agora refletindo um conhecimento profundo e obscuro. Ela, Miguel, você, todos envolvidos em uma trama muito maior do que pensam. A vida dela estava em perigo, porque um de nós não deveria existir. O passado não era apenas o que você viveu, mas o que tentamos esconder. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Valdomiro mal conseguia processar o que ouviu. Ele olhou para Lúcia, que estava ao seu lado, sem entender. Como poderia ter uma conexão com esse caos que se desdobrava? Carlos, isso é loucura. Você está me dizendo que Lúcia não é o que eu pensei? Ela é a chave. Você não vê? Tudo o que fizemos, todos os segredos, giram em torno dela. Se eles descobrirem, então no meio daquela confusão, a mulher que tinha foto se aproximou, seu olhar aflito, as mãos apertando a bolsa. Você deve saber a verdade, Valdomiro. O coração dele acelerou. O que você está escondendo? A tensão estava no ar, e todos observavam com expectativa. Quando Lúcia foi entregue a você, houve uma troca de identidade. Na verdade, ela é parte de uma conexão mais profunda com seu passado do que você imagina. Os olhos dela brilharam e o mundo pareceu escorregar debaixo dos pés de Valdomiro. Você não é apenas um barbeiro rico, mas alguém que escondeu quem realmente era. Seu passado está prestes a alcançar você. Valdomiro se sentiu tonto, uma sensação de queda. E então, antes que ele pudesse responder, um grito. Um dos homens ameaçadores que entraram antes se lançou na frente, gritando em pânico. Ela não pode ficar aqui. Precisamos levá-la agora. A sala ferveu. As pessoas começaram a se mover em direções opostas. Não! Ninguém vai tocar nela. Valdomiro bradou, um golpe de adrenalina percorrendo seu corpo. Mas os homens começaram a se aproximar. A atmosfera ficou eletrificada. E em meio à confusão, Valdomiro avistou Miguel. E os olhares se cruzaram. O que mais poderia ser revelado? E quem era realmente esse homem em pé ali, desafiando os laços familiares e a própria vida deles? Em uma fração de segundo, tudo parecia se desfazer. O passado explodiu como uma bomba. Valdomiro olhou de volta para Lúcia, tentando lembrar que a única certeza em meio à tempestade era que eles precisavam escapar. A música parou, e a sala que antes celebrava agora vivia um pesadelo. O que realmente estava em jogo agora? As dúvidas o cercavam como feras famintas, enquanto Valdomiro se preparava para o que viria a seguir. A sala estava em choque. Valdomiro olhou fixamente para a fotografia. Suas mãos tremiam. A imagem de um garoto que era como ele, mas não era. E ao mesmo tempo, todo o passado que ele tentara enterrar se desdobrava à sua frente. Ponto. O que mais você esqueceu, Valdomiro? Miguel murmurou, a voz fraquejando enquanto as lágrimas começavam a escorregar. No meio da confusão, um estrondo ecoou pelo salão. A porta principal explodiu, sacudindo a todos. Um homem alto e musculoso, com uma expressão tensa, entrou apressado. Valdomiro! Gritou a voz ecoando com autoridade. Temos que sair agora! Todos se viraram para ver o que estava acontecendo. Valdomiro piscou, o coração disparando. Carlos, o que você está fazendo aqui? Era seu antigo sócio, alguém que ele havia tentado esquecer. Eu não tenho tempo para explicações. A vida de Lúcia está em risco.
Carlos estava ofegante, suando, como se tivesse corrido uma maratona. Os homens do governo estão vindo. Eles sabem sobre você, sobre tudo. A plateia se agitou. Valdomiro sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com tudo? Carlos olhou ao redor, surpreso ao ver Miguel. Esse não é o momento para jogos, Valdomiro. Sua filha está em perigo e você tem que fazer uma escolha. A voz dele tinha um toque de urgência, como se o tempo estivesse se esgotando. Miguel então gritou: Valdomiro, ouça! Precisa confiar nele. Mas antes que Valdomiro pudesse responder, um grito feminino cortou o ar. As portas do salão se abriram violentamente e várias figuras encapuzadas começaram a entrar, tomando conta do espaço. Você não pode levar a criança, uma delas gritou enquanto se aproximava. O pânico tomou conta da sala. Lúcia se escondeu atrás de Valdomiro e ele sussurrou para ela que tudo ficaria bem. Mas a verdade era que ele sabia que não estava. Carlos avançou na frente, enfrentando os encapuzados. O que vocês querem? Ela não fez nada. A tensão crescia e o silêncio que se seguiu parecia gelar os ânimos. Um dos homens, com um ar ameaçador, deu um passo à frente. A criança é parte de um experimento e precisamos dela agora. Sua voz era fria e o ambiente ficou pesado. Valdomiro sentiu sua visão escurecer. Experimento? Daí, a mulher da foto interveio, confusa e apavorada. O que vocês estão dizendo? Carlos virou-se para Valdomiro, os olhos carregados de significado. Você precisa lembrar, sob a pressão do governo, algo saiu do controle. Lúcia não é apenas uma criança normal. Seu DNA e a conexão com seu passado são essenciais. Essenciais para o quê? Valdomiro não podia acreditar no que estava ouvindo. Um labirinto de segredos estava se desdobrando na sua frente. A conexão com Lúcia não era apenas emocional, mas científica. Até onde iria toda aquela trama? Ele sentia que sua cabeça ia explodir. Lúcia agarrou a mão dele, o olhar dela cheio de medo, e Valdomiro pensou em como proteger aquela menina. Os homens se aproximaram mais, e Carlos gritou: Saiam! Você não sabe o que significa ter o passado sobre você. E neste exato momento, o chão abaixo deles tremeu. A luz começou a piscar, e o som de sirenes ao longe se aproximava. Eles estão aqui. Um dos encapuzados berrou, e os outros começaram a recuar. O pânico tomou conta da sala, enquanto as pessoas começavam a correr em direções opostas. Lúcia! Valdomiro gritou, puxando-a para perto. A realidade se distorcia ao seu redor, e ele percebeu que a cada segundo, tudo o que sabia estava desmoronando. Ele não tinha certeza de quem poderia confiar. Carlos, você sabe o que está acontecendo? Por favor, me diga. Carlos respirou fundo. A expressão dele estava intensa. Lúcia é a chave para tudo. Mas não só isso. Você não deve deixá-la longe da verdade. E você sabe que o que aconteceu não foi um acidente. Valdomiro olhou para Lúcia, a única certeza em seu mundo. Não, não pode ser. Ele balbuciou, sentindo a dor dentro dele crescer. Agora sabia que precisaria proteger Lúcia a todo custo. Mas a pergunta que ecoava em sua mente era: o que exatamente ele estava tentando proteger? E no auge da confusão, ele percebeu que a única coisa mais perigosa do que o cercava era o que ele poderia descobrir sobre si mesmo e sua família. O que mais estava sob a superfície? Então, sem aviso prévio, a luz do salão apagou completamente. O caos se instalou.
A última visão que Valdomiro teve foi a de Lúcia sendo puxada para longe, enquanto ele lutava para entender. E neste momento de trevas, uma única pergunta ecoava: até onde ele iria para salvar sua filha e, finalmente, a si mesmo? Valdomiro estava em um turbilhão. As luzes piscavam, o som de pessoas gritando misturava-se ao eco da emergência, e a verdade ameaçava consumi-lo. Ele olhou para Lúcia, segurando sua mão. A menina estava em pânico, e isso era tudo o que importava para ele naquele momento. Vamos, meu amor, disse ele, puxando-a para perto. O chão tremia sob seus pés. Mas ele não podia se dar ao luxo de pensar nos perigos ao seu redor. Carlos empurrou-os na direção da saída, enquanto as figuras encapuzadas cercavam o salão. Precisamos de um plano rápido. Ele estava ofegante, sua expressão uma mescla de determinação e desespero. Vamos usar a saída dos fundos. Mas quando eles correram, Valdomiro sentiu uma presença. Não podemos deixar que eles a peguem, gritou Miguel, segurando Valdomiro, que hesitou. Olhou para o irmão, pesando suas opções. A verdade os unia, mas também os separava. Os encapuzados não estavam dispostos a desistir. Um deles avançou, determinado. Valdomiro encarou-o. Lúcia é só uma criança. Ele sentiu o coração disparar. Por favor, não a machuquem. Nesse instante, uma explosão de luz brilhou na entrada. A polícia havia chegado, sirenes ecoando no ar. O caos tomou conta. As figuras encapuzadas recuaram, chateadas. É melhor sairmos, um deles gritou, enquanto os outros se dispersavam. Valdomiro agarrou Lúcia e correu em direção à saída. O pânico e a adrenalina empurravam seus corpos para frente. Carlos já estava lá, ajudando a abrir uma porta lateral. Vão, eu cuido deles, ele gritou, determinado a segurar a linha de frente. Não, eu não posso deixar você aqui. Valdomiro hesitou, mas Carlos fez um movimento firme com a cabeça. Vá, proteja Lúcia. Com um aperto no coração, Valdomiro se lançou na saída, levando a filha para a rua. Do lado de fora, o ar estava pesado e cheio de gritos. Os policiais começaram a cercar a área e as pessoas fugiam em pânico. Lúcia, fique perto de mim. Valdomiro gritou, mantendo a mão dela firme. Olhando ao redor, ele viu Miguel se juntar a eles e respirou fundo. Temos que sair daqui, rápido. Mas e Carlos? Miguel perguntou, a ansiedade na voz. Valdomiro sentiu um nó na garganta. Ele sabia o que fazia, mas isso não importa. A única coisa que importa é você e sua segurança. Então, eles correram. Por um momento, parecia que o tempo tinha parado. A sirene da polícia era a única coisa que ressoava no ar. E enquanto as sombras do passado começavam a se dissipar, Valdomiro entendia que o futuro ainda era incerto. A confusão começava a se alinhar em sua mente, mas havia uma esperança no ar. Eles estavam juntos, e isso era o que importava. Em uma clara manhã, semanas depois, Valdomiro observava Lúcia brincar no parque. Miguel estava ao seu lado, agora uma parte da família. Eles compartilharam risadas, mas as memórias do que aconteceu ainda os assombravam. Um dia vamos enfrentá-las, Miguel comentou, e Valdomiro concordou. Ele sabia que a verdade não havia desaparecido, mas a conexão que fortaleceram os tornava mais preparados para tudo. Mas antes que pudesse relaxar, recebeu um telefonema. Era Carlos, do hospital. Valdomiro, precisamos conversar. Você não pode ignorar o que vem a seguir. Ele imediatamente sentiu um frio na espinha. O que mais estava por vir? O passado ainda pulsava vivo, e a certeza de que eles não estavam fora de perigo o assombrava.
No entanto, com Lucy ao seu lado, ele sentia um novo poder. Mas Valdomiro não saberia que segredo Carlos tinha. As peças do quebra-cabeça ainda não se encaixavam. Estava claro que o jogo estava apenas começando. E agora, querido leitor, é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa comunidade incrível. Eu quero ouvir suas reações. Inunde a seção de comentários com suas teorias sobre este desfecho intrigante. Compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que merecem conhecer este final emocionante. Esse é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa jornada. Não